E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês estejam todos muito bem, em nome do nosso Jesus e Salvador, Jesus Cristo. Atos capítulo 9, vamos lá. Saulo é convertido por Jesus, olha aí, ó. Entremente, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos, podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. O Senhor envia Ananias a Saulo. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias. Diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te e vai à rua que se chama Direita e procura a casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. E acaba de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Porém o Senhor ordenou-lhe: Vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante de gentios e de seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Ou seja, devemos aí estar muito antenados, porque aquilo que se faz, o Senhor vai te cobrar e você vai ter que pagar centavo por centavo, beleza? Então, temos aí mais atenção no que diz a palavra em relação ao nosso comportamento, beleza? Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde vinha, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Rapaz! Imediatamente lhes caíram 2 olhos, algo parecido como umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida levantou-se e foi batizado. E depois de se alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na casa dos discípulos em Damasco. Saulo começa a evangelizar. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Senhor de Deus, é o Filho de Deus. Todos quantos o ouviam ficavam atônitos e indagavam: Ora, não é este homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocaram o nome? Não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco,
ao comprovar que Jesus era o mesmo, que era mesmo o Messias. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Ó, começou o sofrimento daquilo que ele fazia com as pessoas, inclusive com Estevão, né? Que ele ajudou ali, compactuou com a morte de Estevão, lá no comecinho de Atos. Entretanto, as informações sobre a cilada que estavam sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite, os judeus espreitavam as portas da cidade na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo o conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto, através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Barnabé fica ao lado de Saulo. Assim que chegou a Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Mas Barnabé tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhe narrou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado em nome de Jesus com poder e coragem. E assim Saulo permaneceu com eles e caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com toda ousadia o nome do Senhor. Pregava e argumentava com os judeus de fala grega. Contudo, estes procuravam um meio para tirar-lhe a vida. Havendo, porém, essas informações chegado ao conhecimento dos irmãos, conduziram-no até Cesareia e o enviaram para Tarso. Assim, a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Muitas pessoas, né? Pedro ora por cura e prodígios. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas e que estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus o Cristo cura-te. Levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. E viram-no todos os que moravam em Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. Entre mentes havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e a ajudar financeiros e ajuda financeira aos pobres. Entre mentes, me perdi, me achei não. Me achei. E aconteceu que naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Como a cidade de Lida fica próxima a Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir ter com nós, em vir até nós. Então levantou-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida ajoelhou-se e orou. Dirigiu-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Pedro fica muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles, chamado Simão. Atos, capítulo 10. A visão do centurião crente.
Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime militar, conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudar financeiramente aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão de forma clara. Viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: Que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: Tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo seu nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, e cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo lhe falava, se retirou, chamou 2 seus servos e um soldado piedoso, dentre todos que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. A visão do apóstolo Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço na casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de complexa êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: Levanta-te, Pedro, crucifica e come. Porém Pedro replicou: De maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: Não consideres impuro o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens, enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Olha que maravilha. Prepara-te, porquanto desce, e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: Aqui me tendes, sou eu a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: Eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Jesus é o Senhor de todos os povos. Diante disso, Pedro os convidou a entrar e os hospedar. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Um dia depois, chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Aconteceu que, quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se a seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, ponderando-lhe: Levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunido muitas pessoas. E lhes explicou: Vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui
procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago, por qual motivo me mandaste chamar? Ao que Cornélio lhe declarou, faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Subitamente, apresentou-me diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me, Cornélio, Deus ouviu tua oração e lembrou-se de tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Diante disto, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Então, não importa se você é de outra religião, se você não é brasileiro, se você é japonês, se você é americano, ok? O que vale é você praticar a justiça de Deus. Essa é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra vós muito bem conheceis. Foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo no madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera por este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunharam sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê receba o perdão de todos os seus pecados, mediante o seu nome. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive, sobre os gentios, porquanto os enviaram, se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus Diante disso, exclamou Pedro, será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com ele por alguns dias. Olha aí, que bênção, hein? Eles receberam a palavra de Deus, receberam o Espírito Santo e foram batizados num dia só. Isso é maravilhoso, esse é dom de Deus, obviamente, com certeza. Bom, pessoal, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus, paz! Opa!